Hoje o tema é depressão. É uma história que fala sobre uma pessoa que enfrenta a depressão. E no final tem uma breve resenha de um livro que fala sobre o assunto. Fica nesse vídeo que fala sobre altos e baixos do monitor cardíaco. Num hospital, uma mulher estava em observação por estar em depressão profunda quando recebeu a visita do seu médico. Doutor, eu me sinto tão infeliz, eu não tenho força para trabalhar, eu não tenho vontade de fazer nada, eu não saio de casa, nem fome eu tenho. Doutor, eu não tenho força nem para tomar banho, pelo amor de Deus, eu não aguento mais sofrer. E ele prestava atenção na paciente e, ao mesmo tempo, olhava ao redor. Foi aí que ele disse: olha, você está vendo aquele aparelho? Ele se chama monitor cardíaco. Quando o nosso coração para, ele mostra uma linha reta sinalizando o fim da vida. Mas enquanto estamos vivos, ele sinaliza altos e baixos, e assim é a nossa vida. Não existe pessoas felizes o tempo todo e nem a mal que nos aflija a vida toda. Aquelas palavras impactaram profundamente a paciente, que decidiu voltar para a sua família e a sua vida. É interessante, né, essa analogia do monitor cardíaco, porque altos e baixos acontecem na vida de todos nós, sem exceção. E quem disser que não das duas uma, ou não está falando a verdade, ou talvez queira mostrar a parte bonita da história. E também não há nada de errado nisso. Estranho seria se alguém dissesse que nunca se sentiu triste na vida. Então o problema acontece quando a gente se fixa só na fase ruim. E essa fixação, que não é aquele conceito criado por Freud na psicanálise, é ruim porque a pessoa fica presa a uma fase ou um acontecimento ruim. E para piorar, hoje em dia ninguém mais pode ficar triste. A gente tem que exibir uma alegria diária, seja diante da família, da sociedade e agora nas redes sociais, porque senão significa que a gente fracassou em algum ponto. E ninguém quer fracassar diante de toda uma plateia. Então, uma dica que eu sempre faço: se a fase é ruim, é um bom começo, um bom momento para refletirmos onde erramos, se é que erramos, ou o que fizemos para estarmos ali. Será que poderíamos fazer diferente? Mas veja, essa reflexão não é no sentido de se culpar ou fazer uma meia-culpa. Aqui no sentido de aprender com os nossos erros. Por quê? Porque todos nós vamos, não é? E aquele que diz que não erra já está errando ao não perceber que um dia já cometeu erros. Ou, o que é pior, nem percebeu que errou. Aqueles que vencem são aqueles que perceberam logo que até os seus erros mostram pontos cegos da sua visão. Outro dia eu estava vendo um post falando sobre depressão. Sabia que tem gente que acha que isso é frescura? Não é, gente. Ela pode surgir em várias etapas da vida e não escolhe sexo, nem idade e nem situação financeira. E erram aqueles que acham que quem é rico não tem. E ela pode ser desencadeada inclusive por fármacos, ou seja, remédios, sabia? Bom, vocês sabem que eu adoro ler. Eu não costumo indicar livros e dizer: olha, leiam, esse livro é muito bom. Não porque eu não gosto, mas é porque cada um tem o seu gosto, é muito peculiar. E o que é legal para um pode ser cansativo para o outro, né? Mas o que eu gosto de fazer é falar sobre livros que falam sobre determinado assunto, e quem tiver interesse pode pesquisar. Eu não estou ganhando nada para isso, gente. Tem esse livro aqui, ó, do Andrew Solomon, O Demônio do Meio-Dia, uma anatomia da depressão. É muito bom nesse aspecto. Ele esmiuça muito a depressão. Bom, quem tiver interesse já printa a tela aí enquanto eu vou falando. Mas ela fala sobre a batalha do autor que vive na pele uma depressão. Fala sobre esse problema, né? Questões médicas, biológicas, químicas. É bem impressionante. Qual o impacto dela, né? Da depressão na família, na sociedade e no mundo. Então, quem tiver interesse vai gostar. Mas eu já adianto que o livro, olha, é bem longo. Tem umas 500 páginas. Eu sei que muita gente não tem paciência. Mas se quiserem, eu posso fazer uma resenha completa dele aqui no canal. Responda aqui o que vocês acham, tá bom? Vou tentar trazer aqui para o canal um especialista para falar sobre o assunto em breve. Me cobrem, tá bom? Bom, voltando aqui à história, quem mais cedo aprende a lidar com o monitor cardíaco da vida, com os altos e baixos, mais cedo aprende a levantar das suas quedas ou reaprende a lidar com as emoções e com a própria vida. Então, se essa mensagem fez sentido para você ou se você gostou do tema da depressão, pode comentar aqui embaixo, tá bom? Eu sou Mayumi e essa foi mais uma mensagem para você. Um lindo dia!